Comentário. Como pode o homem viver assim, sendo escravo do amor e da paixão? Eu preciso apagar de minha mente, necessito esquecer urgentemente de pessoas que só feriram meu coração. Seguinte, pessoal, eu quero falar, entendeu? Sobre essa segunda voz, entendeu? Que eu coloquei no YouTube, certo? Da música Levando a Vida, Milionários é Rico. Por que que eu quero falar? Porque é importante que as músico ou não músico, entendeu? E também para as pessoas da direção também tem que saber, entendeu? Da realidade. Como é que falam na gira? Na real, papo real. Então, seguinte, pergunta que vem aí, por exemplo, músico ou não músico, entendeu? Por exemplo, por que músico, Juriti? Você colocou a segunda voz, vai uma pergunta que deve estar no ar aí, né? Por que colocou a segunda voz tocando com o violão lá e não usou o playback que já existe no YouTube? Tá, vou responder, essa é a pergunta que tá em todas as pessoas, muitas cabeças uma hora dessa perguntando por que não colocou a segunda no playback. Tá, aí vem a resposta agora, por que eu não coloquei a segunda no próprio playback que tá rodando aí, É simples, porque olha, pra gente colocar uma segunda voz no playback, entendeu? Sem ter a primeira voz, no caso essa música, a primeira voz do falecido Zé Rico, né? No grande Zé Rico, isso. Sem ter a primeira voz do Zé Rico, colocar uma segunda voz, o que é preciso? Eu tenho que ficar ensaiando essa música tempo e tempo, entendeu? Eu tenho que calejar na minha mente aqui a música, entendeu? Calejar bastante. Eu posso até fazer isso, mas não na hora eu não consigo. Por que eu não consigo? Por quê? Porque daí eu posso pôr, mas pode ficar errado a segunda. E eu não vou fazer coisa errada, colocar uma segunda voz errada aqui, porque eu não sou qualquer um, eu sou músico. Eu sei que respeitando também a todos os outros músicos que estão presentes e que estão assistindo. Assim como eles sabem que não coloca a segunda voz errada, eles que são músicos, são segundeiros, colocam a segunda certa. Eu também, eu coloco certo, não coloco errado. Certo? Certo que na hora que a primeira voz for cantar, vai encaixar a minha segunda na primeira voz dele. Tá certo? Então aí tá a resposta. Eu posso colocar a segunda voz no próprio playback que existe, porque existe o playback Levando a Vida no YouTube, então eu posso colocar a segunda voz no playback. Só que para isso eu preciso ficar macetando, eu preciso calejar a minha mente na música. Tem música que eu coloco a segunda direto no playback. Por quê? Porque eu conheço muitos anos a música. Se eu não conhecer bem, não posso fazer isso, que daí eu erro a segunda, daí desafino a segunda. Tá respondida a pergunta. Tá certo então? Tá respondido, então tá certo então. Respondido. Tá respondida aí a pergunta. Quando eu tiver com a música bem calejada dentro da mente, eu conheço a música até demais. Mas conheço pra cantar em primeira voz e pra tocar, certo? Fazer base de violão ou fazer contrabaixo eu conheço muito bem. Mas pra fazer a segunda é muito complicado. Tá certo então? Como pode o homem viver assim, sendo escravo do amor e da paixão?